Sempre quis ser dentista, nunca teve outra opção. Desde muito pequenininho eu queria escovar o dente de todo mundo, cuidar de todo mundo. Mas a minha maior motivação foi porque meu pai sofreu sempre de dor de dente. E meu pai era minha paixão. E como ele também não viveu essa parte de água fluoretada, não tinha essa parte de prevenção, veio da roça, né, interior. Então não tinha esse cuidado com os dentes. Ele tinha dentes com dor. E é engraçado, o dente ele dói quando não pode, Natal, Ano Novo, domingo. E aí eu vendo meu pai sofrer e eu falei, não, eu quero ser dentista porque eu vou cuidar do dente dele, eu vou ficar com um sorriso lindo. E todas as pessoas que tiver ao meu alcance não vai ter mais dor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Estamos aqui direto dos estúdios do BAU, aqui na Zona Norte aqui de São Paulo. E hoje nós estamos começando uma série nova aqui uma temporada nova no nosso podcast sobre profissões. Então, do meu lado aqui está a doutora Priscila. Ela é dentista formada com mais de 23 anos de experiência. Sim, não parece, ela começou criança, a gente sabe disso, né, doutora? Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você sempre. Obrigado. Nós estamos recebendo também a Larissa. A Larissa está no primeiro ano do ensino médio, aqui do curso técnico, né, do colégio. E ela está querendo fazer também odonto. É isso, Larissa? Seja bem-vinda. Obrigada, isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho com ela, tirar todas as dúvidas que a Larissa tem. E nós temos a Júlia também. A Júlia, eu sei que parece que ela estuda aqui no BAU, mas ela já é formada, né? Já tem uma experiência aí no mercado. Quanto tempo de experiência, Larissa? 6 anos. 6 anos. Larissa não, Júlia, desculpa. Seja bem-vinda, viu, Júlia? Muito obrigada ao BAU pela oportunidade e obrigada a você também por nos receber. Imagina, eu que agradeço. E hoje, então, como falei para vocês, vamos tratar sobre essa profissão que é tão importante e que ela teve digamos assim, eu posso dizer que ela teve uma derivação, né? Ela teve uma junção de serviços, né? Porque até então, né? Pelo menos quando eu era criança, eu sei que faz pouco tempo, né? Assim, a gente ia ao dentista para fazer canal, né? Era uma coisa mais por saúde e não tanto por estética, né? A gente não tinha faceta, a gente não tinha tantos clareamentos, a gente... Né? Naquela época, acho que até a rotatividade de pessoas que tinham cárie era maior do que hoje, né? É sempre isso que eu tenho. Tô viajando ou não é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Nós tínhamos uma odontologia mais curativa, né? Então, porque não tinha muito a parte preventiva, que é tão importante. Mas já faz alguns anos que isso foi mudando, essa visão. Então, a gente tem a parte preventiva e entrou aí a parte estética, né? Que chegou ainda mais com as redes sociais, aí todo mundo quer dente branquinho, quer gerenciar o envelhecimento, então a gente mudou bem o pensamento. E eu acho muito bom, porque com essa prevenção as pessoas estão ficando menos desdentadas, com menos cáries, e é muito importante cuidar da prevenção, é sempre melhor, né? É sempre melhor prevenir a doença do que tratar a doença, né? Isso é tão importante porque você acaba trabalhando também a autoestima da pessoa, né? Porque uma pessoa... O dente, né? Eu sempre ouvi falar que o dente é o cartão de visita que a gente tem, né? Então, se você não tem um sorriso que chama atenção, né? Você acaba sendo uma pessoa meio que apagada, né? É verdade. Inclusive, tem um meme até na internet, colocaram uma foto de um rapaz sem o dente central, né? E ele estava sem sobrancelha. E aí, a maioria das pessoas comentando, qual foi a primeira coisa que você olha ali? É o dente. Ninguém percebeu que ele estava sem uma sobrancelha. É muito importante. Você vê como que é curioso, né? Larissa, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que você está em dúvida entre as profissões, é normal, acho que, né, tanto a Júlia quanto a doutora Priscila, elas vão falar sobre isso. A Larissa foi minha aluna, né, aqui no colégio, e a primeira dinâmica que eu faço, quando eu estou começando o ano, né, eu faço isso nos 3 anos, qual é a disciplina que eles querem, que eles mais gostam, né, o que eles gostam mais, se é português, matemática, cálculo, ou se é a parte de biológicas, enfim, e o que ele pensa em fazer de profissão, né, e a Larissa... Ela já mudou, porque, se eu não me engano, ela tinha falado psicologia, não era? Isso. E agora ela já tá na área de odonto, que é super normal, como nós já falamos. E por que você tá... O que tem no odonto que te chamou a atenção? Fala, nossa, acho que essa é uma profissão. Tem alguém na família? Você viu alguém que se tornou referência? Por que essa profissão tá te chamando a atenção? Não, na verdade... Eu tô procurando por profissões de serviço, né? Então, seria mais voltada para um público com menos renda, então eu queria fazer trabalho social, mas a odontologia me chama muita atenção porque, por exemplo, existem muitos médicos,
ficando muito famoso, né? Muitos médicos obstetras ou muitos médicos para pediatras em lugares afastados, mas os dentes, por exemplo, não são áreas, mas, tipo assim, é pouco focado para esses serviços sociais. Então, eu criei um pouco de interesse por isso e agora eu tô descobrindo qual serviço eu quero exercer. Isso aí. E, Júlia, odonto foi a primeira opção de curso ou não? Não. Eu queria muito jornalismo e teve um dia que eu acordei e minha mãe ia ir ao dentista e eu fui com ela. E aí eu estava acompanhando e eu falei, por que não odonto? Do nada. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Vou fazer odonto, Você tava vou fazer em que ano? odonto. Eu tava no último ano do ensino médio. Olha, já tava ali. Vou fazer odonto. Meu pai, você tem nojo de tudo. Você não vai conseguir. Filha, você tem certeza que você quer isso? Você quer jornalismo. Meu pai trabalha em televisão, então já tava meio que tudo ali. Já tava encaminhada, né? Encaminhada. Aí fui pra faculdade fazer a matrícula. Fizemos a matrícula, agora vamos apresentar a faculdade. Aí foram naquele laboratório de anatomia, que tem os corpos, né, secados. Aí quando a gente chegou lá, eu comecei a olhar, meu pai me olhou. Ela vai desistir, essa menina não vai conseguir fazer, ela vai ter nojo. E eu falei, não, pai, eu vou conseguir. Ninguém colocava fé em mim. Ninguém da família. Todo mundo achava que eu era comunicativa, que eu ia para a área de jornalismo, moda. Mas aqui estou eu, dentista. Você falou uma coisa muito curiosa, porque eu também, quando eu estava no ensino médio, minha primeira opção não era odonto, mas era medicina. E eu gostaria muito de fazer medicina na parte de pediatria. E até que eu também fui ao laboratório de anatomia, só que diferente da Júlia, que foi corajosa, né? Eu, a hora que eu vi o cadáver ali, que a gente tinha que estudar, né, os órgãos e tal, eu falei, eu acho que não é muito a minha praia, não. Eu acho que não é muito legal isso aqui, não, né? Que a gente tinha que começar a trabalhar com rim, com fígado, enfim. Então, eu falei, não, isso não é a minha área. Então, é importante, né? Por isso que é importante você ter contato com a profissão. Porque a gente tem a mania, né, principalmente odonto, ou advogado, ou médico, né? Putz, olha, eu vou andar engravatado, eu vou andar de jaleco, né? Eu vou ter minha clínica, meu consultório. E até você chegar lá, você tem que trabalhar e ralar muito. E você tem que passar por várias opções, várias fases que não são tão legais, né? O que te motivou a fazer odonto? Então, sempre quis ser dentista, nunca teve outra opção. Desde muito pequenininho eu queria escovar o dente de todo mundo, cuidar de todo mundo, mas a minha maior motivação foi porque meu pai sofreu sempre de dor de dente, e meu pai era minha paixão. E como ele também não viveu essa parte de água fluoretada, não tinha essa parte de prevenção, veio da roça, né, interior, então não tinha esse cuidado com os dentes, ele tinha dentes com dor. E é engraçado, o dente, ele dói quando não pode. Natal, Ano Novo, domingo. E aí eu vendo meu pai sofrer e eu falei, não, eu quero ser dentista porque eu vou cuidar do dente dele, vai ficar com um sorriso lindo e todas as pessoas que tiver ao meu alcance não vai ter mais dor. Então foi por isso. E assim, eu sempre gostei muito de biologia, estudar o corpo humano, eu sempre tive muito interesse, era a minha matéria de preferência, que eu ia melhor, que eu amava. E essa coisa de cuidar das pessoas, mas eu sabia que eu não queria ser médica. E aí, com essa dor do meu pai, né, foi algo que me motivou muito de ter certeza, assim. Então, isso é desde, 5, 6 aninhos. Muito novinha. Bem novinha, bem já tava novinha. bem Já tava, decidida. nunca mudei, assim. E durante a graduação de vocês, qual foi a maior dificuldade? Qual a disciplina? Porque eu sei que, pelo menos quando eu fiz ciências contábeis, você imagina umas disciplinas e vem, de repente, coisas que não tem muito a ver com o que a gente vai exercer, né? Vocês tiveram alguma dificuldade? Pensaram em desistir no meio do caminho? Como é que foi esse processo de graduação de vocês? Então, falar a verdade, eu nunca pensei. Eu gostava de tudo. De tudo, você gostava? Eu gostava de tudo. Tanto é que foi até difícil para escolher especialização, né? A minha primeira especialidade. Porque eu sempre gostei de tudo. Eu não tinha nada que eu tinha... Lógico, a gente tem dificuldade, é difícil. Tem que se dedicar. Tem coisas que tinha que se dedicar um pouquinho mais e tal. Principalmente as primeiras, que são umas coisas mais técnicas, né? Sim, sim. Histologia, os nomes. Tem que estudar muita dedicação. E eu não via a hora de pôr a mão na massa. Laboratório, clínica e tal. Mas eu sempre achei importante, até hoje eu acho muito importante a parte científica. Estudar. Eu acho que a gente tem que ter muito conhecimento para depois pôr em prática. É muito importante ter base científica em tudo que você faz. Então, eu sempre estudei, assim, para mim não tive... Na graduação não tive dificuldades, assim, maiores. Normais, sabe? Normais.
Eu também. Não tive nenhuma dificuldade. Entrei, gostei muito de todas as matérias. Do laboratório, a clínica, fui super bem. Realmente, eu falo que eu me encontrei. Que eu entrei com aquele receio um pé atrás, mas quando eu comecei a viver dia após dia aquilo, eu vi que realmente eu nasci para isso. E assim, para você, pensando nessas disciplinas que vocês tinham no ensino médio, hoje vocês trabalhando, né, como dentistas, quais são as disciplinas que o aluno, assim, essa é primordial que ele tem que gostar, né? Porque precisa ter. Não adianta nada falar, olha, eu tenho receio de biologia, né? Eu não gosto nada dessa parte de corpo humano, mas eu quero fazer odonto. Então tem que ter uma certa coisa que precisa ser superada ali, né? Qual disciplina, assim, que o aluno... se você gosta disso, você tende a gostar de odonto. Tem alguma disciplina que vocês... Eu acho que biologia, né? Fundamental, química... né? Física, que nem eu fui para a área de ortodontia, é física pura. Matemática em área de farmacologia, você precisa saber o básico. Precisa, assim. Português. Para poder... Você sabe, é tão curioso isso, né? Porque eu quando eu fiz ciências contábeis, eu queria fazer algo que tinha relacionado ao cálculo. Mas eu nunca li tanto na minha vida que nem agora. Então, assim, não adianta, porque é tudo tão relacionado. Claro que, né, o foco no caso de vocês, a biologia, a química, a física, mas as outras disciplinas, porque tudo você vai usar número, porque tudo, né, tem ou é um custo, alguma coisa, principalmente a parte financeira que a gente trabalha, e você também vai utilizar a comunicação. E não somente o português. No caso aqui, o BAU, por ser uma escola bilíngue, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, a gente recebe muitos refugiados, pessoas que não falam português. Então, existem muitos casos de, às vezes, alguns enfermeiros que não falam, procurar lá na medicina ou na odonto. Alguém fala inglês, a gente precisa de algum profissional que fale para conseguir entender. Então, isso também é muito importante, né? A gente vê que cada vez mais nós estamos atendendo pessoas que não falam somente a nossa língua, porque tem muita gente que está vindo para o Brasil. Isso que a Júlia está falando é super importante, porque isso é o diferencial do BAU, né? O BAU, ele tem 3 vertentes muito fortes, que é, primeiro, o ensino médio, né? Com foco no vestibular, né? Então, o colégio, ele está sempre focado aí com o vestibular, com o Enem, né? Tem vários simulados que os alunos passam. O segundo foco é o inglês, né? Então é um colégio bilíngue, porque eles têm disciplinas, né? Outras disciplinas em inglês. Então, todo dia você tem inglês, né? Sim. E são, acho que 4 ou 5 matérias. Então, por exemplo, o que eu estudo em português, eu tô estudando em inglês também. O que eu tô estudando em ciências, eu tô estudando em science. E é muita coisa, mas como eu falo assim, para todo mundo que me pergunta como é estudar aqui, tem que ter administração, né? Que é o que a gente aprende no técnico. Porque se eu não me organizar para fazer todas as atividades e para estudar para todas as provas, não tem como lidar. Você surta. Se você piscar um pouco assim e se permitir, tipo assim, ser preguiçoso... O planejamento, né? Que a gente fala. E isso que a Larissa falou sobre o curso técnico, muito importante, porque é a terceira vertente do colégio, né? Então, preparar para o vestibular, né, e cursinhos, né? Preparar para o Enem, né? Preparar para o inglês, né? Para o mercado de trabalho aí, né? A segunda vertente. A terceira é o curso técnico. Por que administração? Porque a administração é a palavra-chave, né, de tudo. Tudo que você for fazer, você precisa ter custo, você precisa ter planejamento, precisa ter organização, você precisa pensar no negócio. Então, os alunos, eles passam por isso durante os 3 anos, eles têm que montar uma empresa do nada, eles têm que criar uma empresa do zero, eles estão livres para escolher o tema, o que seguir, mas eles têm que fazer toda a parte de custo, a parte de prestação de serviço. Então, realmente, o colégio, ele prepara o aluno para a vida. E aí, pegando esse gancho, eu quero falar com vocês como a administração ajuda vocês hoje no dia a dia, porque as duas têm consultório, eu já conversei com vocês. Sim. Como é importante você saber precificar, você sabe ter um planejamento, né? O que isso ajuda vocês no dia a dia? Eu acredito que é muito importante, a administração é tudo, né? Para você ter sucesso, você tem que ter planejamento e administração, senão você não sai de um lugar X e chega no Y. A administração é tudo. Eu não tive esse privilégio de estudar num colégio que tinha administração, a gente teve que aprender a duras penas, mas também não tem como a gente ser tudo. Então, Sim. A gente precisa de profissionais que nos ajudem, que nos auxiliam, né? De confiança nessa área administrativa. Mas no comecinho a gente precisa também aprender, porque até para você delegar, você tem que saber, né? E até mesmo quando alguém vem prestar contas com você, você tem que saber, né? Tem. Senão... E não só a questão de ter um consultório, mas o prestador de serviço também precisa precificar, Sim. também precisa se organizar, porque é o seu trabalho, você tem que dar o seu valor, né? O seu custo. Exatamente. Tem a questão de volta de um consultório, o seu almoço, a sua hora clínica, os materiais que você leva. Então, tem muita gente que confunde um pouco isso, né? Ah, mas eu vou trabalhar no consultório X ou numa clínica
clínica X não tem o meu consultório, não preciso saber disso, muito pelo contrário. Precisa muito. Precisa muito. E é muito importante porque o trabalho que eles fazem na Feira da Administradora é justamente você precificar produtos e serviços, que é o que elas fazem. Né? Porque quando você vai atender uma pessoa, por exemplo, ela tem que fazer um canal, você tem uma despesa ali com os materiais que você está aplicando, e você tem a hora que você está trabalhando ali, né? As suas horas empregadas. Então, assim, a prestação de serviço e a prestação dos materiais que você tem que saber precificar e custear isso, né? Sim, exatamente. E eu queria fazer uma pergunta, claro. Assim, eu queria saber se quando vocês acabaram o curso, né? Vocês já criaram o próprio consultório ou vocês começaram trabalhando para uma empresa? Então, assim que eu terminei a faculdade, eu não quis nem abrir o consultório, porque eu achei que eu tinha que pegar mais experiência. Então, eu trabalhei em alguns consultórios, em algumas clínicas, já com outros profissionais que eram mais experientes do que eu. E também eu trabalhei num sindicato. Onde eu entrei nesse sindicato foi muito importante para mim, porque lá faziam as matérias básicas que eu tinha aprendido na faculdade, né? Dentística restauradora, tirar cárie, essas coisas mais simples, mas que me deu bastante, porque assim, a gente tem a parte teórica e a gente tem parte prática, a gente tem a parte de estágio, mas nada como você praticar mais. E a destreza manual, todo mundo vai desenvolvendo, mas é só com o tempo que você vai ter mais. Então, eu achava muito importante. Até para escolher também a especialidade certa. Então, você tem que fazer tudo geral, saber fazer para ver, nossa, não, é essa área, sabe? Então, eu achei importante isso para mim, não abrir logo de cara o meu. Eu também, não abri consultório logo de cara, prestei serviços em outras clínicas, mas já entrei direto na minha especialização. Sou especialista em endodontia, que é a parte de canal. Então, eu fazia tanto clínico geral quanto endodontia. Eu trabalhava 3 vezes na semana como especialista em endo, só fazendo endo, e as outras vezes como clínico geral. E entrei para a Prefeitura de São Paulo também, né? Então, na prefeitura a gente também pega muita destreza manual, aquele contato com o paciente, saber lidar com a expectativa do paciente, que é muito importante, que nem ela falou. Eu acho que abrir logo de cara, tem muita gente que faz, dá super certo, é muito legal. Mas, realmente, como ela disse, você trabalhar em todas as áreas, verificar qual que você gostou mais para escolher uma especialidade, né? E aí, conforme você for pegando experiência, né? Tanto clínica quanto pessoal, maturidade também, né? Aí eu acho que é o ideal para ir atrás do seu sonho, montar sua clínica do jeitinho que você sonha. Acho que esse é o caminho. Quando você faz a clínica em geral, que tipo de serviço você pode... O que chega de mais... Qual que é mais procurado? Qual o serviço mais procurado nessa clínica? Realmente a dentística restauradora, remoção de cárie e restauração. Depois disso, muito a periodontia, né? Que é a parte de limpeza, raspagem e subgengival. Parte de cirurgia também aparece bastante. A clínica geral é meio que isso, né? A gente faz a parte de prevenção, que é a limpeza, né? A gente faz a parte restauradora, que é a remoção de cárie, restauração, tirador, urgências, atendimento infantil, próteses. Esse é o clínico geral. Mas o engraçado da nossa profissão é que nós temos as especialidades de cada uma delas que envolvem o clínico geral também, né? Então, por exemplo, o clínico geral pode fazer um canal, mas temos o especialista em canal. O clínico geral pode fazer uma restauração, mas nós temos o especialista em dentística restauradora. Isso é bem interessante, né? O dentista, o cirurgião dentista sai habilitado a fazer todas as áreas, você aprende tudo. Só que aí você escolhe, e eu acho interessante isso, porque assim, você pode saber tudo, assim, um pouquinho, mas se especializar, se aprofundar em algumas áreas que você gostar mais. Que é muito parecido com a medicina, né? Quando você forma médico, né, você é clínico e depois você segue. Porque é tanta coisa para estudar no corpo humano, né? E tanta coisa para desenvolver, como a doutora mesmo falou de pesquisa, tem tanta coisa para ser desenvolvida ainda, né? Que vocês precisam ter esse tempo para se dedicar. E eu vejo que a doutora Júlia, tô conhecendo agora também, você já fez especialização em canal. É um nome muito técnico pra gente que é leigo, né? Então, pra gente assim que é leigo, que nem essa. Canal. E a doutora já fez também várias, né? Especialização, inclusive vai no congresso, né? Agora. Sim, agora eu vou estar num congresso de harmonização orofacial em Portugal. Tô aqui contando os dias e é sempre bom, tá, né? Porque sempre tem técnicas novas. Eu acho que é todas as áreas, mas as áreas biológicas é uma área que a gente muda muito. Eu vou falar que em todo instante. Quando eu entrei para a faculdade agora, é muito bonito de ver a evolução da odontologia, o tanto que mudou. E a gente tem que estar acompanhando, tem que estar estudando sem parar. E como foi a experiência, a sensação, né? Tipo, a forma que vocês fizeram para sair
não sair da empresa, mas, tipo assim, abrir o próprio consultório, porque essa transição. Sim, é um risco, né, que você corre. É isso que eu tenho muito receio nas aulas de empreendedorismo. Sim. De trabalhar para alguém, trabalhar para uma empresa ou de ser a minha própria chefe, né? Porque parece que tudo depende de você. Aí eu queria saber como que... Eu acho que esse tempo de maturidade é individual para cada pessoa. E essa maturidade, ela vem com a segurança que você vai sentir. Então, às vezes, para mim, pode ter demorado 3 anos e para você 4 e tá tudo bem. Depende de pessoa para pessoa. Você vai se sentir madura e vai se sentir mais... Como que eu posso dizer? Mais confiante, sabe? E vai sentir o momento. Você vai, eu acho que é uma coisa muito individual essa maturidade, essa viradinha de chave de ser de prestador de serviço para ter o seu próprio negócio. Acho que é um momento que você fala, não, eu tô pronta, sabe? Eu acho que é uma coisa de maturidade mesmo, assim, sua, particular, de cada um. Acho que não tem muito uma média exata. E nada te impede de você ser dona do seu próprio negócio e prestar serviço também. Também, pode continuar. Eu tenho meu consultório, trabalho na Prefeitura de São Paulo e presto serviço para outros consultórios. Tem essa flexibilidade, né? Tem, nossa área tem muita flexibilidade por conta disso. É muito gostoso. Porque, que nem ela falou, você vai sentindo até que ponto você fala, não, agora eu estou pronta para me dedicar 100% ao meu negócio. Você vai vendo, né, as possibilidades de você ir saindo aos poucos dos outros, se fazer sentido pra você também, porque às vezes nem faz muito sentido, né? Às vezes você gosta de trabalhar como prestadora de serviço também, é muito pessoal. E também essa parte administrativa que você já tem no colégio é muito importante, porque assim, a gente ama o que faz, mas vai chegar um ponto que você tem que botar na balança, para eu sair do meu consultório e prestar serviço, aí você tem que botar isso tudo num papel, numa planilha. Eu gastei tanto, eu recebi tanto. Tá compensando ou compensa eu ficar... Porque você tem que ver a parte financeira. Então, no começo, financeiramente, vai compensar você prestar serviço. Mas vai chegar um ponto que o teu valor já aumentou, porque aumentou teu conhecimento, aumentou a tua experiência, então teu valor é outro. Então, meu valor é esse. Compensa eu sair ou não? Então, tem essa parte administrativa que você tem que botar na balança, e isso é com o tempo. Mas no começo, sempre, assim, pra mim, pelo menos, compensava prestar serviço mais no comecinho. Como que é a rotina de um cirurgião, um dentista? Quais habilidades a pessoa tem que ter, assim, pra seguir nessa profissão? Eu acredito que na odontologia você tem que gostar muito de estudar, tem que ser uma pessoa que gosta, que é dedicada, porque é o que eu disse, é sem fim o estudo, são todos os dias, você continua, eu nunca me vi 1 ano ou nem 1 mês sem estudar, assim, então tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, e já tem que gostar um pouco, ter um pouquinho de habilidade manual, isso é desenvolvido, por exemplo, na ortodontia, a primeira vez que eu tive que dobrar um fio, fazer uma coisa... Tem pessoas que já têm o dom, tem uma destreza muito grande. Tem pessoas que têm que ter treino. Então, eu acredito que tem que ter disciplina. Tem que ser uma pessoa disciplinada. Olha, eu tenho disciplina para fazer mais vezes e conseguir, que nem na endo. É disciplina. Tem pessoas que vão bem ter... minucioso. Bem minucioso, que vai ter... E tem pessoas que vão ter que treinar e vão... Mas eu acho que você tem que gostar de uma certa destreza, sabe? Manual. Gostar de trabalhos mais manuais... dessas coisas, porque é delicada, a boca é um lugarzinho delicado, né, pequenininho pra gente atuar, tem que ter essa delicadeza, saber lidar com pessoas, também expectativas, né? Também, saber lidar com pessoas, porque você não tá cuidando, não tem como tirar a boca, não, é uma pessoa, então tem que gostar de cuidar, eu acho que tem que ter muito amor ao ser humano, né, eu nunca esqueço, na minha primeira clínica, um professor falou assim, todo paciente que sentar na tua cadeira, você tem que tratar como se fosse a tua mãe. E assim é isso, sabe? Você tem que ter amor ao ser humano. Tem pessoas que não têm muita habilidade de lidar com pessoas. Eu sempre gostei. Então, isso me ajudou muito também. É bem importante. Eu ainda não passei com a doutora Júlia, mas eu sou paciente da doutora Priscila. E realmente ela tem esse cuidado. E eu acredito que todas as profissões a gente tem que ter esse amor, né? Mas quando você trata de saúde... Porque se, por exemplo, eu estou fazendo um pagamento, se eu fazer um pagamento errado, é grave, mas de repente eu consigo recuperar, eu consigo estornar, eu consigo fazer alguma coisa. Agora, se eu aplicar alguma coisa, uma indicação errada no paciente, eu posso levar ele a óbito. Verdade. Né? Então, assim, é muito sério. Muito sério. Por isso que esse cuidado,
né? Ele é extremo. E aí, uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso é como que trabalha emocional? Porque, assim, você vai pegar casos e casos. Tem casos que é mais tranquilo, tem casos que é mais complicado, tem o nervosismo, de repente, você, nossa, deve bater uma ansiedade, uma insegurança. Nossa, minha primeira anestesia aqui, será que vai dar certo? Né? Contato manual, né? Eu, pelo menos, se eu ficar nervoso, a mão já começa a tremer. Acho que a maioria das pessoas são assim. Como é que você controla isso no dia a dia? Esse nervosismo, Ele passa, né? Ele passa. Assim, claro que ao tocar uma alma, você sempre... São pessoas diferentes, são expectativas diferentes, são doenças diferentes, né? Cada pessoa chega de um jeito. Eu, trabalhando na prefeitura, amadureci muito a questão do psicológico, do emocional mesmo. Porque ali a gente lida com pessoas de todas as classes sociais, né? E crianças que chegam, às vezes, numa situação que você tem que ser firme, você tem que ser forte. Acredito que no particular também, né? Eu trabalhei no sindicato também, 18 anos, é exatamente isso. Assim. E a gente aprende, né? Claro, tem alguns que ainda tocam lá no fundo, que a gente fica meio assim, mas a gente aprende a lidar o emocional, a lidar dessa maneira. É a questão também técnica. No começo, nossa, minha primeira anestesia, a mão chegava a tremer. Mas passa, né? Passa. Eu acredito que tudo, com bastante estudo, quando você tá bem, a sua base é de muito estudo, sabe? Isso te dá mais firmeza, porque você estudou, você sabe. A técnica você tem. E aí, depois, também eu acredito que... É o que ela falou, para você tocar outra alma, você tem que... Eu gosto muito de ter um condicionamento com o paciente, saber quais são as dores, porque ele está assim, entender a pessoa. Eu escuto muito. Então, a primeira consulta é sempre de escutar, de entender o que ele quer, o que ele espera. E de ser sempre muito honesta. Olhar e falar, olha, você quer isso, mas eu vou conseguir te entregar isso. Eu prefiro sempre falar quem do que eu vou entregar e surpreender do que prometer o que eu não posso. Então, ser muito honesta para a pessoa. Falar, olha, o teu caso é esse. Tipo, uma pessoa que perdeu dentes há muito tempo vai fazer uma prótese. Não tem condição de fazer implante. Então, essa prótese vai ter que usar corega, porque não tem mais osso para aprender. Falar para a pessoa e não prometer, vai ficar ótimo, fantástico, igual o implante, a dentadura. Não. Então, assim, não gerar expectativa, falar, sabe? Não enganar, ser verdadeiro, olhar para o paciente e entender o que o paciente quer. Porque, às vezes, você, como profissional, vai olhar e você já sabe tudo que você tem que fazer. Mas, assim, qual é a principal dor? Às vezes, a principal dor do paciente não é a que você está enxergando. Então, saber ouvir. É o tratamento humanizado. É o tratamento humanizado, que para mim é fundamental, que é o que eu mais prezo na minha clínica. Que conselho que vocês dariam para quem está na dúvida ainda entre odontologia e outros cursos? Eu acho que você tem que amar muito o ser humano, amar as pessoas, querer cuidar das pessoas, ter já essa coisa de cuidar das pessoas e gostar de estudar e, assim... Gostar de estudar, de ler, de aprender, de aprofundar, porque a gente estuda muito, as pessoas não têm noção, né? O tanto que a gente estuda, porque é cabeça e pescoço, mas a gente estuda o corpo inteiro, que tá tudo ligado. Né? Provas práticas de anatomia, tudo, né? É corpo inteiro, né? E assim, gostar de estudar, gostar de pessoas e querer melhorar, querer deixar a pessoa com uma vida melhor, com mais qualidade de vida, com mais autoestima, é isso. É querer o melhor pro outro. Larissa, ouvindo elas falar, assim, pela a imagem que você está formando na sua cabeça, qual seria a sua maior dificuldade ou a sua maior facilidade nessa profissão? O que você se identifica? Eu me identifiquei muito com a parte que a Júlia disse, da frescura e do nojo, porque às vezes vai ter casos, né, que são exagerados, que você vai ficar com esse receio, e também com o que você falou de tem uma vida nas suas mãos, né, então... que você fizer vai ter uma consequência para os próximos dias. Então, você tá responsável por não só pela autoestima, mas pela saúde, né? E aí, às vezes, isso pesa muito o consciente, né? Você fica pensando, tô responsável por uma vida. Então, parece ser muita pressão. Mas o que a doutora falou, a doutora Galice falou, é muito lindo mesmo, do tratamento humanizado, né? Porque agora eu descobri que é isso que eu quero. Não sei se é odontologia, mas eu quero tratar com seres humanos, eu quero tratar com, não com almas, mas tratar com esse lado da humanizado, vida. Né? Da vida. Para vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram quando se formou, tá, agora eu vou atender, e aí? Para mim, realmente, assim, eu estagiava, durante a faculdade inteira, eu estagiei numa clínica
que é a clínica onde minha família inteira passa. E a clínica tem um alto padrão, né? Então, eu tava acostumada com aquela clínica tudo certinho, os pacientes tratados de uma maneira, assim, excepcional. Quando eu fui pra realidade, que eu me formei, agora é a hora de bater porta, vamos atrás de trabalho, a gente realmente se assusta um pouquinho, né? Porque é outra realidade, né? Você vai em algumas clínicas que você vai ver coisas também que não são tão legais. Sim, você às vezes é obrigado a fazer, ou então você não quer fazer e você tem que... no caso, eu não fazia. Se eu chegasse e eu fiz qualquer coisa que passasse da minha ética, dos meus princípios, do que eu aprendi, como nem ela falou, do embasamento científico, você saber realmente o que você tá fazendo. Eu ia embora, não voltava mais. Mas essa é a realidade dos recém-formados. É triste, porque são poucos os consultórios hoje em dia que abrem também para um recém-formado, dão essa oportunidade. Então, assim, o que eu te indicaria de todo meu coração, se você tá na dúvida, tem a doutora Priscila, tem meu consultório também, tem outros dentistas, vai atrás, procura um estágio. Meu estágio não era remunerado, né? Eu ganhava a minha condução só. Então, e aprendi muito ali. Sim. E hoje, o que eu faço na minha clínica, eu tenho orgulho de falar que é o que eu aprendi naquela clínica que me deu todo o suporte. E além da faculdade também, né? Então, o que eu te indicaria? Tá em dúvida em psicologia, odonto? Vai atrás, faz um estágio. Nem que for no final de semana. Uns dias pra você com a realmente gente. ver se é realmente isso que você quer. Pra você estar ali do lado da doutora, por exemplo, que nem ela faz a harmonização. Com certeza tem outros profissionais lá na clínica que fazem os outros procedimentos, na minha também. Acompanha, vê um tratamento de canal, vê um atendimento de criança, porque aí você vai entrando já no clima, né? Familiarizando. Isso vai te motivando. E você vai ver realmente, isso aqui é legal, acho que eu quero. Sim. A psicologia também, atrás de um psicólogo, acho que isso vai ser muito importante pra você. Você fala uma coisa muito interessante, doutora. Só quer encerrar também, falar qual que é o seu maior desafio, que depois eu entro em outro assunto. Qual que é o seu maior desafio? Esse que ela realmente falou é complicado mesmo, porque a gente aprende tudo certinho, sabe? Seguir a parte de esterilização, os melhores materiais, o jeito correto de trabalhar, e não é assim. As pessoas não seguem esse padrão ouro, né? Mas a gente é isso, se você achar que fugiu da tua ética, lógico, não precisa ser exatamente, mas isso aqui é impossível, eu não vou trabalhar com material que não está esterilizado, tipo, é algo que foge da ética, foge, né? E aí não tem como, aí a gente não continua. Isso foi um desafio, é muito triste. Ver isso é muito triste. E também, não queria entrar em mérito político, mas a verba também para a parte odontológica, em todas as áreas, ela é muito difícil, é diferente da área médica. Então, quando você disse que tem bastante médico e não tem dentista fazendo, é porque não entra verba. Então é complicado. Tem que ter muito amor à profissão, triste. Né? A parte voluntária da odontologia, eu e meu esposo, a gente faz bastante, né? A gente vai numa igreja que faz trabalho voluntário, ele já foi pra Tailândia, aí a gente vai pro sertão, então, e a gente tira do nosso bolso. A gente paga pra estar ali ajudando pessoas, porque realmente não tem quem... Os consultórios móveis, aí tem pessoas que têm consultório móvel, mas é tudo a gente. Difícil. Porque a gente não consegue tanto, eu acho que na área médica tem mais. E a questão até a questão da prefeitura também. Se a gente vê o número de profissionais que tem de medicina e de odonto. É outra coisa. É completamente diferente. Tanto é que acaba cuidando mais de criança, né? Na prefeitura do que de adulto. Sendo que poderia ter verba a mais, né? É triste, isso aí é triste. E vocês acreditam que o trabalho de vocês está saturado hoje, dentista, ou não? Ainda tem... Porque assim, quando... A gente achava que estava limitada só canal, trocar o dente ou fazer uma dentadura e tal. Veio essa outra vertente de harmonização que, assim, hoje, né, vocês têm um campo enorme para trabalhar. Vocês acham que está saturado ou ainda tem campo a ser explorado? Eu acho que a odontologia, como todas as áreas, tem muitos profissionais em cada área. Só que, assim, profissional de excelência, que busca excelência, que busca procurar excelência é raro. Então, assim, nunca vai estar saturado para quem quer ser diferente, para quem não quer ser medíocre, para quem quer fazer um trabalho a mais. Então, para quem quer buscar, sabe, qualidade, estudar, nunca vai estar saturado, acho que isso em todas as áreas. E para a doutora Júlia também? Eu acredito nisso também, que tem muita gente trabalhando, muita gente se formando, são turmas de 40, 50 pessoas, mas profissionais que fazem com excelência, que fazem com amor, com dedicação, são poucos, então tem aí espaço para todo mundo. Tem sol para todos aí. Eu acho que aquela hora eu ia falar, né, dei a voz para a doutora Priscila, porque assim, você está em dúvida em duas profissões, que é dentista e
psicologia é uma delas, né? E vocês acabam sendo meio que psicólogas, por mais que vocês não tenham a formação, mas vocês são muito ouvinte ali, né? E muitas vezes você trabalha na autoestima da pessoa, né? Claro. Então, e vem assuntos, né? Problemas dos mais variáveis possíveis, né? Vocês sempre foram boas ouvintes ou vocês tiveram que aprender isso no dia a dia? Pra mim não é algo difícil, eu sou boa ouvinte, eu gosto muito de ouvir, então pra mim não é algo que eu tive que desenvolver, assim, que vai contra a minha essência, não, eu gosto de ouvir, meus amigos adoram contar os problemas pra mim. Tem paciente que fala, hoje eu só vim pra conversar, doutora, vamos conversar. Tomar um cafezinho, vamos né? tomar um cafezinho. Ai, tava passando aqui, resolvi subir, lembrei de você. Eu gosto de ouvir. Eu também gosto bastante, e principalmente na prefeitura eu aprendi muito isso, que são as pessoas precisam ser ouvidas. Tem muita gente carente, né? Muita gente que precisa realmente desse cuidado, dessa atenção. Verdade. E muitas pessoas não buscam somente a saúde. Às vezes as pessoas estão ali também por uma carência, né? Verdade. E muitas vezes essa carência pode desencadear uma doença, né? Sim. Com certeza. Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Larissa? Mais alguma dúvida que você tem? Acho que não. Já deu uma clareada na sua... Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, passou super rápido. Eu sei que, de repente, o pessoal de casa ficou com mais alguma dúvida, então eu vou pedir para a doutora Júlia e para a doutora Priscila deixar as redes sociais. Elas são profissionais, já têm um bom tempo aí no mercado, por mais que não pareçam, mas elas têm experiência. E quando a gente fala em sala de aula, né, eu como um educador, né, que eu abandonei não, tive que sair, né, faz pouco tempo, com muita dor no coração, mas tive que sair da sala de aula. Para os alunos a gente fala, você tem que escolher algo que você ama, você tem que fazer aquilo que você ama porque você vai viver aquilo pro resto da sua vida. Então você vai dormir e acordar com aquilo. E se você não gosta daquilo que você faz, você não vai ter tempo para se dedicar, aquilo vai se tornar uma tortura e não um prazer. Eu percebo no olho das duas que são profissionais que elas amam o que fazem. Então, estudar odonto ou qualquer outra especialidade que venha dentro dessa área, para elas acaba sendo até um momento de prazer, né? Então, por isso que é importante você fazer aquilo que gosta. Imagina se elas, na graduação, não levassem tão a sério, não estudassem, não quisessem levar exatamente a profissão como ela deve ser feita. Que profissionais elas seriam hoje no mercado? Verdade. Né? E tanto como está tão competitivo, né? Além de vocês não serem boas profissionais, vocês não teriam público, né? E aí hoje eu quero fazer uma outra, para a gente finalizar, vem uma outra vertente. Nessa era das ondas digitais, o que tem acontecido? Além de você ser uma boa profissional, você tem que cativar as pessoas que estão nos celulares, que estão nas redes sociais. Como é que foi para você? Vocês já sempre, vocês têm essa, eu sei que a doutora tem esse lado das redes sociais, a doutora Júlia, tô conhecendo agora, não sei se ela é comunicativa, se ela se expressa. Como foi para vocês entrar no mundo digital? Eu sempre gostei, eu gosto muito. Então, para mim, foi uma facilidade. Mas, realmente, na questão pessoal, né? Eu tenho muita dificuldade quanto a isso. Eu gosto muito de mostrar o meu pessoal, minha família, minha filha, viajando com meu esposo. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas também gostam de ver o nosso trabalho, o que a gente faz no dia a dia. Então, aí, a gente começou a mostrar um pouquinho mais. Não sei como foi para você, mas eu comecei a mostrar um pouquinho mais do meu consultório, a minha vida na prefeitura, como que é o meu trabalho, a minha rotina. Mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade em saber conciliar o profissional do pessoal na minha rede social. Tem um pouquinho. Mas eu acredito que leva tempo, né? Maturidade também, como você falou. Porque hoje o nosso celular é a nossa rede de trabalho também. Né? A gente vê que vem muitos pacientes do próprio Instagram, né? Pra gente. Verdade. Então é importante saber conciliar isso, né? Pra mim foi mais difícil, porque eu sou de uma época que não tinha rede social. Então, assim, eu tinha um certo preconceito, porque eu achava assim, eu estudo tanto, eu tenho tanta capacitação, eu não vou ficar fazendo dancinha, eu não vou ficar fazendo piada na internet, eu tinha um certo preconceito. Mas aí cada um tem um estilo, e cada um tem um estilo de mostrar, e aí eu fui quebrando esse preconceito, e realmente trazendo as pessoas, aproximando a pessoa pra nossa vida, e isso é importante, sim, e cada um do seu jeitinho, sabe? Cada um vai falar do seu jeito e vai se adaptando a essa nova era, né? A gente tem que adaptar com a evolução. Verdade. Lembra que a gente falava em sala de aula que o mercado ele vai se atualizando e se a gente não se atualizar, a gente acaba ficando para trás? E a gente sempre fala em sala de aula qual é o diferencial do seu trabalho, né? Então, humanizar, como vocês estão falando. Hoje, se eu chegar e perguntar para vocês estão de casa, como que vocês escolhem um dentista?
Qual é o requisito? Geralmente por quem indica, né? Se você conhece alguém. E hoje a rede social, ela veio com essa outra vertente. Não, olha, eu tô seguindo a doutora Júlia, a doutora Priscila, gosto do conteúdo delas, elas têm propriedade naquilo que elas estão falando, mas eu também quero saber quem é a doutora Júlia e a doutora Priscila por trás do jaleco, né? O que elas fazem, como que é o trabalho dia a dia. Então, isso acaba humanizando, que é o trabalho de humanização que a gente tem falado tanto, né? Então, independente da profissão que você escolha, faça com amor, né? Acho que ficou um recado para quem tá em casa. Eu confesso que quando eu fui fazer Ciências Contábeis, não era o curso que eu queria, pensei em desistir sim no terceiro semestre, falei, se eu pegar DP eu não quero, mas não peguei, né? Então, eu acabei seguindo. E, assim, como a gente falou antes da entrevista aqui no nosso bastidor, se no decorrer do curso, ou você terminou o curso, não é aquilo que você quer seguir, você vai mudar de carreira, tá tudo certo. Esse curso ele vai te agregar onde quer que você vá. Né? É uma capacitação que você vai levar para a vida. É um aprendizado para a vida, né? Meninas, as redes sociais de vocês, para o pessoal de casa, se quiser segui-las e perguntar, tiver alguma dúvida, doutora Priscila? A minha é DRA.Priscila Galhaço, GALHASSO. O seu consultório fica onde? Fica em Santana, na Zona Norte. Pertinho ali, né? 100 metros do metrô ali. 100 metros do metrô Santana. Isso aí, a doutora Júlia. @JuPauliello. Meu consultório fica na Lapa, aqui pertinho também, Zona Oeste de São Paulo. Pertinho também. Larissa, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado eu. Sucesso. Tô muito feliz de ter participado, muito grata. Como foi a experiência? Gostou? Gostei, agora eu tô menos nervosa. Menos nervosa, pode vir mais. Então já vou falar aqui com o pessoal, vai estar sempre aqui no nosso apoio para participar. Brincadeira. Meninas, prazer recebê-las aqui. Obrigado. Se vocês quiserem deixar uma mensagem para quem está em casa sobre o trabalho de vocês, qual mensagem que vocês dariam para pacientes ou pessoas que querem estudar essa área? Gente, é o que você falou, né? O que for fazer, faça com muito amor, muito estudo e muito amor, que é o caminho. Se dediquem em tudo que vocês forem fazerem. Verdade. Né? Façam com o coração aberto, estejam abertos às oportunidades, né? É isso aí. Façam, como você disse, faça do seu trabalho, cuide das pessoas como você estivesse cuidando do seu filho, da sua mãe. Exatamente. Né? Eu sempre costumo dizer, fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, nós nos vemos no próximo episódio e aguardamos o seu retorno, o seu feedback. Então, é importante você compartilhar, comentar, curtir esse episódio, endereçar ele para alguém, encaminhar para alguém que quer estar em dúvida ainda dessa profissão, que é super importante, né? Eu acredito que é uma das poucas que a inteligência artificial não vai ocupar. Sempre nós vamos precisar de um dentista para cuidar, né? E realmente, quando a gente vai lá, a gente sente muito cuidado, né, por todos. Então, parabéns, meninas, pela dedicação de vocês. Obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.